Salários reduzidos e em atraso. A situação dos neurocirurgiões no Valfredo Gurgel leva a categoria a reavaliar o atendimento pelo SUS. Geraldo Ferreira é presidente da Associação dos Médicos do Estado. Bom dia. Bom dia. Bom, mais uma vez os neurocirurgiões com um impasse junto ao governo do Estado. O que está havendo? Acabou o contrato? Foi terminado? A situação dos neurocirurgiões tem uma particularidade. Dos 9 do Valfredo, 4 são de contratos provisórios. Venceu em maio. Junho e julho eles trabalharam sem receber. Comunicaram à Associação Médica que suspenderiam o atendimento a partir do dia 1º, ontem. No entanto, uma reunião com o secretário estadual, houve uma promessa de eles trabalhando mais o mês de agosto, sem receber naturalmente ainda, né? No final de agosto tentaria pagar esses 3 meses e estudar como ficaria a situação. No nosso entendimento é extremamente grave, porque a dependência da rede de saúde do Rio Grande do Norte na parte de neurocirurgia do Valfredo Gurgel é total. Todos os cidadãos do Rio Grande do Norte dependem dessa rede para o seu atendimento. Agora, o que acontece para se chegar a uma situação dessas em que o contrato termine e não seja renovado imediatamente? Um erro de previsão, naturalmente, né? A ausência de concursos durante tantos anos, né? Nós estamos sem concurso e esses neurocirurgiões foram absorvidos provisoriamente, né? E, evidentemente, quando foram absorvidos, se ampliou a oferta de serviço. É importante a população do Rio Grande do Norte saber que o Valfredo Gurgel é o hospital que realiza o maior número de procedimentos de neurocirurgia entre todos, somando todos os hospitais do Rio Grande do Norte. O Valfredo Gurgel os supera de longe, de longe. Então, é uma rede muito importante que precisa ser mantida. Em relação ao plano de cargos, carreiras e salários, que modificam um pouco os salários dos médicos, o que ficou acordado em relação a isso? O plano de cargos e salário, na verdade, foi um desastre para a classe médica. Houve 4 versões do plano. É importante que também a população entenda. E o Sindicato Médico ofereceu várias sugestões para a melhoria desse plano. A versão apresentada na Assembleia e aprovada traz prejuízos inequívocos para a classe médica. Tem redução do que hoje se recebe. Para você ter uma ideia, por 40 horas trabalhadas, o profissional recebe hoje em torno bruto 4.400. Reduz para 3.500, 3.800. E isso, em linhas gerais, além de criar uma aberração. Ou seja, o profissional deixa de ter 40 horas e passa a ter só 20 horas, sendo que as outras 20 horas que ele será obrigado a trabalhar, receberá como gratificação. É uma série de distorções que precisam ser corrigidas. E essas distorções, elas não chegaram a ser vistas antes da aprovação pela Assembleia Legislativa? Sim, tanto que foram oferecidas emendas. No entanto, foi aprovada a toque de caixa. Vendeu-se uma ilusão de que o plano poderia trazer melhorias, quando, na verdade, em relação à classe médica, ele traz prejuízos. Em torno de quantos por cento se chega à redução dos salários? Em termos de remuneração, há uma queda em torno de 30%, chegando quase a 40%. É verdade que os profissionais que já estão em atividades, eles mantêm o seu valor através de uma gratificação chamada vantagem pessoal. Mas isso é totalmente inadequado. Os profissionais que a partir daí entrarem no Estado ganharão 30% a 40% a menos. E como estão as negociações junto à Secretaria Estadual de Saúde em relação a esse assunto? Bem, da parte do secretário há sensibilidade, mas me parece que houve uma imposição da área econômica, né? E realmente redundou num plano altamente maléfico para a classe médica. Até pela restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, talvez? Não acredito, porque hoje tem um valor que está sendo pago aos médicos. E este valor, pelo que foi vendido à classe médica, teria um adicional de 20%. Só se foi distribuído com outras categorias. A classe médica tem perdas evidentes como plano. Então, a folha que passa de 19 para 5 milhões, esses 5 milhões nada veio para a classe médica. Na verdade, a classe médica deve ter distribuído o pouco que ganha com outras parcelas que compõem o plano. E será prevista alguma assembleia para os próximos dias para direcionar as ações? Nós tivemos uma reunião do Conselho Regional, Sindicato Médico e Associação e tomamos uma posição contrária ao plano. No entanto, o sindicato pediu para no dia 8 de agosto essa decisão passasse por uma Assembleia de Médicos. Então, no dia 8 nós nos reuniremos, onde provavelmente se homologará a decisão de não se aderir ao plano, ou seja, não se assina o plano. Permanece a situação como está, porque nós não vamos aceitar uma coisa que vai piorar a nossa situação, e ao mesmo tempo tentaremos forçar uma renegociação desse plano, onde nós consigamos atingir o mínimo
o elementar para a sobrevivência do médico. Os neurocirurgiões, eles podem podem paralisar as atividades pelo não pagamento dos salários? Depois da reunião ontem dos neurocirurgiões com o secretário, eles me ligaram e me disseram que vão dar mais um mês, mesmo sem receber, vão dar mais um mês ao final de agosto. Se não for legalizada a sua situação via contratos ou não receberem os 3 meses em atraso, há o risco de realmente cessarem o atendimento. Bom, vamos esperar que isso de fato não aconteça. Dr. Geraldo Ferreira, presidente da Associação dos Médicos do Estado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.